lá retornando com a nossa reflexão sobre o liberalismo. Então, o que eu havia comentado. Então, quando a gente pensa do ponto de vista histórico, na realidade você vai tendo diversas formas de organização de sistemas políticos, de sistemas institucionais, econômicos, e que pode-se observar, digamos assim, algum elemento de unidade, de modo que se possa identificá-los como formas distintas de liberalismo. Também a gente pode interpretar o liberalismo de diversas formas. A gente pode, por exemplo, interpretá-lo numa perspectiva culturalista, e aí procura se destacar a relação entre o liberalismo e digamos assim, o espírito da civilização moderna. Aí também é um território bastante polêmico, complexo, porque pode ser assim, se o liberalismo ele é uma expressão política da modernidade e que vai configurar uma forma específica de organização de poder, que é o Estado liberal, por outro lado, a modernidade também vai produzindo outras concepções políticas que vão se consolidando em outras experiências institucionais, né? Então, por exemplo, o Estado absolutista é também filho da modernidade, né? O Estado democrático, que não se confunde exatamente com o Estado liberal, também pode ser assim, herdeiro da modernidade. Da mesma maneira, o Estado socialista, o Estado social, democrata, comunista, etc., são também filhos da modernidade. Então, na realidade, o liberalismo ele tem, digamos assim, ele carrega alguns elementos fundamentais que caracterizam o projeto da civilização moderna, mas ela não se reduz, né, a isso. Uma outra forma de a gente interpretar o liberalismo é quando a gente pensa numa perspectiva institucionalista, né? Aí, então, se procura determinar o seguinte, olha, o liberalismo, na realidade, é uma articulação de uma forma específica de organização estatal, o chamado Estado liberal, uma forma específica de organização das relações econômicas, o livre mercado, e uma forma específica de organização da sociedade civil, em termos, né, de autonomia, de individualidade, subjetividade, tolerância, etc. Então, é uma forma também de se compreender, mas aí também você tem uma série de complicadores, né? Então, por exemplo, muitas vezes o que se identifica como Estado liberal não esgota a complexidade do que dessa infraestrutura institucional que foi sendo construída, né, no âmbito do modo de produção capitalista. Da mesma forma, quando se fala, né, o liberalismo em termos de mercado, então o liberalismo seria o predomínio do livre mercado, mas aí também você tem, por outro lado, a tendência à formação do capital oligopolista e monopolista que, em certo sentido, joga por terra as pretensões concorrenciais do livre mercado. Isso é feito, digamos assim, né, sob a perspectiva liberal. Então, há uma contradição, muitas vezes, do liberalismo com as práticas econômicas que ele legitima e que ele, de alguma forma, né, sustenta. Da mesma forma, também, quando se fala em termos de sociedade civil autônoma, etc., aí você também entra num território bastante complexo, porque, por exemplo, a autonomia da sociedade está diretamente ligada também à formatação democrática das relações sociais, não necessariamente das relações, formatação liberal das relações sociais, né? Da mesma maneira, você vai tendo a constituição da sociedade civil autônoma a partir de, pode ser assim, movimentos históricos que vêm em múltiplas direções, né? Então, e não somente a partir dessa perspectiva liberal. Então, é nesse sentido que a gente precisa tomar cuidado para não extrapolar aquilo que seria próprio, né, deste núcleo do que viria a ser propriamente, né, o liberalismo, e também tomar cuidado que, digamos assim, quando se amplia tanto o conceito, muitas vezes isso é um recurso para se ocultar e legitimar práticas que não são propriamente corretas do ponto de vista histórico. Mas a gente já retorna já já.